Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos começando parte 2 do vídeo do endividamento rural, a retirada de 90 bilhões da safra, como que isso está acontecendo, o que está acontecendo com os bancos, será que os bancos estão retirando 90 bilhões do dinheiro mais barato, do dinheiro do plano safra do produtor? Esse dinheiro vai fazer falta, não vai fazer falta? O que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Nós estamos fazendo parte 2 e tem o parte 1 desse vídeo, mas antes disso eu preciso passar a palavra para o Pedro Avelino, meu diretor aqui, porque eu sou o professor, eu sou o advogado que vem dar aula aqui e as coisas que precisam ser faladas, às vezes eu não estou preparado, então o Pedro vai dar um recado para você, beleza? Já volto, rapidão. É rapidinho, gente, é o marqueteiro vindo fazer marketing, mas é rápido, ó. Então, só para falar que aqui no nosso escritório, a gente presta serviços jurídicos para o produtor rural e a gente, acima de tudo, ensina você a aprender como se proteger das dívidas no agro e fazer a gestão certa de documentos para blindar e reestruturar a sua próxima safra. Inclusive, hoje é um aulão para você aprender sobre a gestão certa de documentos e a parte 2, como o Bruno bem lembrou, de um primeiro vídeo. Então, você pode ficar à vontade para ver esse vídeo se você chegou por ele, mas a gente sugere que você pause esse vídeo e vê a parte 1, beleza? Vou passar a bola de novo aqui pro expert. É isso aí, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito do Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Eu vou reforçar, se você está aqui para começar a ver o vídeo Endividamento Rural e Banco do Brasil, parte 2, as renegociações estão tirando bilhões da safra, pausa esse vídeo aqui. Para ele aqui, vai lá no parte 1, assiste ele inteiro, e aí você volta aqui. Vou colocar o link na descrição. Vamos, isso, porque eu acho que vai ficar legal para você entender. Mas se você achar que quer seguir aqui e depois ver aquele também, tem gente que gosta, de repente, começar do meio para o fim e voltar, por isso que a gente tem um ecossistema de vídeos. Todos eles têm um pouco de conexão, sempre voltado a te qualificar como produtor, empresário, empresária rural. Então vamos lá. Passando aqui as fontes do nosso vídeo, né? Que são as mesmas fontes do primeiro vídeo, parte 1, parte 2. Então não vou perder tempo com isso aqui. Você já é nosso telespectador, nosso inscrito, está aqui. Se não é, nos vídeos a gente sempre dá a fonte. E eu faço questão de trazer as fontes da onde eu estudo isso aqui. Passo horas e horas e horas dos meus dias estudando essas matérias e esses assuntos. Então, vamos direto para o sumário aqui. Início da parte 2. Quando até os gigantes erram a mão. Produtor versus empresário rural. Mudança de mentalidade. Vou convencer você. É minha meta de vida. Convencer você de que o produtor rural precisa virar um empresário rural. Como discípulo da professora Flávia Trentini, que sou eu, e como é também o Dr. Pedro Rocha, que faz o nosso quadro de internacional, o empresário rural é o produtor rural e o produtor rural é o empresário rural. Ele só precisa entender que é e começar a agir como tal. Vem com a gente que você não erra. Aqui você não caminha sozinho, você já sabe, você já conhece a Rocha Mazo, você já sabe que é assim. Os 5 pontos essenciais, pensando como empresário, vou te ensinar a pensar como empresário. Cruzando dados, Banco do Brasil, mercado e produtor referencial. E o método Roma, do produtor rural, empresário rural. Vou te apresentar um pouco do meu método aqui no final do vídeo. Fica até o final para você ver, né? Para você, produtor rural, e você que trabalha com isso, até advogado, que quer entender melhor como tudo isso funciona e poder aplicar no seu escritório, falando melhor com o produtor rural, entendendo as dores dele, sabendo onde está a falha, né? Às vezes, onde está a falta de informação, a assimetria de informação, onde é que a gente precisa, como advogado, como advogada, ajudar o nosso produtor rural a ser um grande empresário e passar pelas turbulências, ter resultados, e nas situações de anormalidade e adversidade poder se reerguer, se reestruturar da forma como a legislação, a Constituição, o Estado brasileiro permite. Beleza? Vamos embora, então. Início da parte 2. Se você chegou até aqui é porque assistiu a parte 1. Se não assistiu, eu já falei por aí, mas caso você queira, continue. Como eu te mostrei, o crédito rural ficou mais caro. Vem falando isso faz tempo. Por que as renegociações estão sugando bilhões do crédito da safra? Lá também está explicado. E como o Banco do Brasil e a inadimplência recorde são termômetro de uma crise estrutural no agronegócio. Pode vir muita gente aí falar que não há, mas é só você ir conversar
com os seus amigos produtores e produtoras rurais em qualquer lugar que você esteja do Brasil. Vai ter aqueles que vão estar dando risada, vão estar aqueles que estão cheios de dinheiro, mas vão ter aqueles também que vão estar em muita dificuldade, especialmente o pequeno e médio produtor. Então, isso é uma realidade. Diga o que disserem, não tem como escapar que há uma crise estrutural que precisa ser muito bem olhada e muito bem gerida. Então, agora na parte 2, a conversa muda de nível. É sobre como você se protege, como você vai passar a se relacionar com o Banco do Brasil, os outros bancos, as cooperativas e os agentes de crédito que operam no agro a partir de agora. O que você precisa fazer para conseguir melhores condições e não ser enganado, não ser aquele cara que vai ganhar o chaveirinho, vai ganhar o boné, o convitinho pro jantar e ser irrigado com um monte de venda casada e te colocar um monte de coisa e na hora que você tiver um aperto, aquele gerente amigo vai pro beleléu, vira só o cobrador, o funcionário e o empregado do banco, colocando você contra as cordas e contra a parede. E como você deixa de ser só produtor e começa a agir como empresário rural de verdade, eu vou te mostrar tudo isso, tá? Na parte 1 eu te mostrei, inclusive, num esquema visual como o agro é financiado, as linhas oficiais do Plano Safra, poupança rural e as LCAs que o banco são obrigados a direcionar para o crédito rural, a nova resolução 5.263, que permite que os saldos das linhas criadas para renegociar dívidas sejam usados para cumprir exigibilidades. Traduzindo para a linguagem da Fazenda, uma parte do dinheiro que iria para novos financiamentos pode ser usado para renegociação de dívidas antigas. O Banco Central fez as contas e tudo isso pode tirar 90 bilhões dos novos empreendimentos, novos financiamentos. Mas o próprio governo e o Banco Central afirmam em entrevistas e matérias que isso não deve gerar falta de crédito. Então, entre uma e outra preparação desse vídeo, as notícias foram saindo, né? Tem aquela ação e reação, né? A notícia contra a notícia, o desdisse, disse que disse. Então vamos ver as duas partes, né? Naquelas primeiras, na parte 1, a notícia do Globo Rural, daquelas revistas, daqueles portais, colocavam que o dinheiro ia sair da safra. Aí vieram outras notícias, não vai sair da safra, não vai fazer falta. Será? Vamos ver agora. Por que os bancos continuam obrigados a aplicar 70% da poupança rural e 60% das LCAs em crédito? E a resolução 5625 só reorganiza, né? Organiza as renegociações, como entram nessa conta, para não desestimular os bancos a renegociar com o produtor. Basicamente, o que está sendo dito aqui é assim, precisava equalizar isso e deixar os bancos cientes de que isso tudo ia ficar muito bem estruturado, para que os bancos não começassem a falar assim, nossa, eu estou tendo que reestruturar tanta operação, renegociar tanta operação e ficar com isso para trás, que eu não quero mais emprestar dinheiro para a agro, eu vou tirar o pé de dar dinheiro para o agronegócio, não quero mais operar. Ou vou colocar tanta exigência que eu não vou perder mais, eu não vou ficar com esse problema. Então foi feito isso para reordenar, é isso que vieram essas novas matérias e eu analisei isso para, na prática, o que quer dizer para você isso, né, de verdade? O que isso quer dizer, né? Que o crédito não acabou, né? Não acabou. Mas o balde está mais ocupado agora pagando incêndio de dívida antiga. Então, se nós temos lá um plano safra de 560 bilhões e tira 90, nós estamos falando de 570, né? Então, é muita grana que pode sair daí. E os bancos vão ser mais seletivos ainda para escolher para quem vai receber o dinheiro novo. Acabei de falar isso e é isso mesmo, né? E não é só, né? 2024 foi marcado por eventos climáticos extremos, enchentes históricas no Rio Grande do Sul, seca em outras regiões, perdas bilionárias na produção de grãos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, produtores rurais acumulam dezenas de bilhões em dívidas, com bilhões já em atraso, gerando pressão por novas renegociações e securitizações. Está muito difícil lá, eu tenho clientes de lá, tenho amigos de lá, professores de lá, especialmente o Dr. Albenir Cherubini, o Dr. Rodrigo Malheiros, um monte de gente lá que a gente vem acompanhando, vem trazendo essa situação, tá? Renato, não Rodrigo. Tudo isso somado a custo de produção alto, fertilizantes, defensiva, energia e frete, preço da soja, boi, milho oscilando em vários momentos, pressionam tudo isso para baixo e fazem com que o cenário fique irregular e instável, né? Então, meu amigo, minha amiga, o cenário é esse. Crédito mais caro, bancos seletivos, mercado financeiro inteiro dentro do agro, clima imprevisível e um Banco do Brasil pressionado pela inadimplência. Tá sentindo como o caldo tá grosso e ardido para quem tá no setor? Quem entra nesse jogo como produtor apenas reativo, emocional, vai empurrando ele vai ser empurrado para a ponta fraca dessa corda. E aonde que estoura a corda?
no elo mais fraco. E aí, de repente, vai estourar essa corda em cima de você, produtor, produtora rural. Então, esse clima alarmista não é só para fazer com que você ache que é só com você que acontece isso, né? Gigantes do agro estão passando por dificuldades e o cenário também não é tão favorável como se quer fazer acreditar. Eu trouxe aqui uma pesquisa, quando até as gigantes erram a mão, né? E a imagem que não pode deixar de vir é o da Raizen, né? Até convidamos você a ir ver o vídeo que nós fizemos sobre a crise da Raizen, como é a Raizen. Foi muito bom, né, Pedro? Muita gente viu, muita gente... Recorte no TikTok, 75 mil visualizações, 80 mil. Aqui também mais de 20 mil pessoas. Então, é uma coisa que interessa. Como é que uma gigante dessa entrou numa situação de dificuldade, né? Para você sentir o tamanho da responsabilidade de uma decisão mal tomada, vamos subir um pouco o drone e olhar o que está acontecendo lá em cima com os gigantes do setor, né? A Raizen, uma das maiores empresas de açúcar, etanol e energia do mundo, foi analisado pela agência de risco Moody's, uma das mais respeitadas do mundo. Qual a conclusão? Uma parte importante da deterioração financeira recente veio de uma estratégia agressiva de expansão e alavancagem. Muito investimento, muito CAPEX. CAPEX é o custo agregado dos investimentos feitos por uma companhia, por uma pessoa, por uma empresa. Tem o CAPEX, que é o custo de investimentos, e o OPEX, que é a parte operacional. O custo operacional é o custo do investimento. E muito endividamento. A empresa ficou estrangulada no seu endividamento. E aí o cenário de juros altos e margens mais apertadas era o cenário muito desafiador. E não é que a empresa seja fraca, muito pelo contrário. É uma gigante. Tem a Shell como sua sócia, tem a Cosan como sua sócia, né, na sua joint venture. Mas quando você junta capital investido intensivamente, dívida cara e volatilidade de mercado, uma estratégia errada custa muito caro, até para um gigante. Imagina isso para um pequeno e médio produtor que não tem tanta possibilidade e tempo de se recuperar. Então, no mercado financeiro, o recado também já veio claro, né? A JP Morgan, que é o maior banco mundial, ficou mais cauteloso com o agro brasileiro, rebaixou notas de empresas consolidadas e relevantes, mantendo uma visão mais neutra sobre a SLC. Se você viu o vídeo lá que nós analisamos a demanda contratada, você já viu quem é a SLC, uma das maiores do Brasil, que tem planejamentos muito bem feitos, anuais, de décadas. Então, essa empresa manteve a sua força muito por conta da sua gestão acertada. De acordo com a matéria do portal Investidor 10, de 27/10/2025, o IAGRO, que é o Instituto do Agronegócio na Bolsa de Valores, composto por 30 empresas, teve desvalorização de 8,70% em 2025. Enquanto a Bolsa Brasileira bate recordes de valorização nos setores gerais, essa bolsa, esse índice de agro, recuou 8,70%. Então, quem tinha um papel, uma ação de uma empresa, na média desse indexador, perdeu 8,70% em 2025. E o que fica evidente é que o setor como um todo está sob lupa. Margens apertadas, volatilidade, muito investimento financiado a juros altos. Análise do JP Morgan, divulgada aí pelos portais de notícias financeiras ligados ao agronegócio. Então guarda isso aqui. Não é só o pequeno produtor que pode errar a mão, e gigantes com equipes financeiras, jurídicas e consultorias de ponta também sofrem quando a estratégia de endividamento não fecha com o cenário. Então, se o pequeno pode errar, o grande pode errar. E se o grande que tem mais assessoria erra, é muito mais fácil do pequeno errar se ele não estiver preparado e entendendo o jogo que ele está jogando. Então, aqui, só para ilustrar o que a gente está falando, né? Moody's vê a estratégia agressiva como causa de deterioração financeira da Raizen, né? O rating é limitado pela natureza volátil do negócio upstream, que representa cerca de 60% do EBITDA consolidado. EBITDA é o resultado da companhia antes de juros e tributação, né? Que é grosso modo, tá? É o indicador de saúde financeira da empresa. O seu endividamento em relação à geração do seu fluxo de caixa antes de juros e impostos, como eu falei. No downstream, o segmento de distribuição de combustíveis registrou volatilidade inesperada nos últimos 2 anos, incluindo perdas em operações de trading que pesaram sobre o resultado consolidado,
afirmam analistas. Então veja que a Raizen é global e esse problema foi analisado por conta desses fatores. E tem mais um dado que você precisa saber, tá? O número de recuperações judiciais no agro bateu novo recorde. Em vários levantamentos recentes, o agro aparece entre os setores com maior crescimento de pedidos de RJ. É reflexo direto do clima extremo, crédito caro e gestão frágil em muitas operações. Então veja aqui, trimestre 1 de 2021, 49. Trimestre 2 de 2025, 565 recuperações judiciais. Só no agronegócio. Aqui, mais algumas notícias que mostram. Empresas ligadas ao agro têm queda na bolsa. Entenda as causas e o que isso indica sobre o momento para investir no setor. Crédito, quebra de safra, enchente do Rio Grande do Sul e Selic. O desafio do agro para 3tentos. 3tentos é uma gigante do mercado de biocombustíveis e commodities. COP30. Brasil tem agronegócio vulnerável e travado em gargalos estruturais, aponta estudos. Aqui, desempenho na Bolsa de Valores, né, que eu estava mostrando, né? O IAGRO, menos 8,70% e Ibovespa, mais 21,53%. Olha como o desempenho foi ruim. E aqui eu trouxe um caso da Adecoagro, que é uma empresa com sede na Argentina, mas que tem operações no Brasil. A aquisição bilionária coloca o rating da Adecoagro sob pressão, segundo a Standard & Poor's Global. Aqui são algumas marcas aí que são vendidas aqui na América do Sul, sem histórico claro de alocação de capital do novo dono, com alavancagem alta e novos projetos em meio a mercados pressionados, torna-se difícil sustentar a tese nesse momento, explica o banco. Ou seja, será que a Adecoagro fez investimentos acima da sua capacidade e não olhou direito o cenário? Veremos. E quando a gente olha para os resultados das recuperações judiciais no Brasil como um todo, os estudos mostram um dado assustador. Presta atenção, produtor e produtora rural, se você está sendo assediado por algum advogado, por algum escritório, por alguém te dizendo, olha, entra com a recuperação judicial que é a tua salvação. Cerca de 4 em cada 10 empresas que entram em recuperação judicial acabam indo à falência depois. 40% é um índice muito grande. Então, tome cuidado. Recuperação judicial não é remédio mágico, sem gestão profissional, sem plano de negócio, sem rigor financeiro. Muitas vezes ele vira só um corredor mais longo até a quebra. Só vai fazer você agonizar por mais tempo. Para piorar, já tem muita gente vendendo recuperação judicial como produto para produtor rural. Entra na RJ que você resolve tudo. Para de pagar o juiz seguro. É mentira. Eu afirmo para você que é mentira. Cuidado com isso. Cuidado. Só que a realidade é dura. O agro está batendo recorde de recuperação judicial e as estatísticas mostram que boa parte dessas empresas não vai sair viva do outro lado. Então, olha como isso tem impacto direto. Então, quais as empresas da B3 floparam com o agro em 2025? Ranking revela perdas de até 74%. Essas 20 empresas aqui, começa aqui com retorno negativo, Raizen e vai descendo. E tem grupos grandes aqui, né, nessa lista, né, que foi divulgados aqui essa semana. A The Agribiz, a busca dos gestores de Fiagro para reduzir volatilidade no agronegócio. Então tudo isso está sendo falado em todos os portais, em todos os lugares. E nós estamos analisando isso para você em contexto, para você entender. Do outro lado do balcão, o Banco do Brasil, que é o maior financiador do agro, viu a inadimplência da carteira subir a recordes, teve impacto no lucro, como a gente já falou aqui algumas vezes, revisou as projeções e tende a ser mais seletivo, exigir mais garantia e ser mais rigoroso na análise de crédito. Junta tudo. Estratégia errada custa caro até para gigante. Mercado financeiro mais desconfiado com o agro. Recorde de recuperações judiciais no campo. Uma parte do dinheiro do Plano Safra sendo usado para renegociar dívidas antigas dentro das novas regras do Conselho Monetário Nacional. E um Banco do Brasil apertando o cerco por causa da inadimplência. É uma tempestade mesmo. A alegoria da nuvem negra vindo e você não sabendo se fica ou sai correndo, ela é perfeita para você entender o que está acontecendo aqui, né? Mas vamos lá fazer uma alegoria aqui. Eu falei para o Pedro que a gente precisava dar uma quebradinha e trazer um assunto que todo mundo gosta, né? Então, o recado é simples. O jogo do crédito rural mudou de patamar. O jogo do agro mudou de patamar, né? Vamos fazer uma analogia aqui, né? Se você acompanha e gosta. Na Inglaterra, com a entrada do dinheiro árabe e russo, times como Manchester City, Tottenham, Chelsea viraram potências mundiais. Eu tenho 46 anos, acompanho futebol desde sempre gostei de futebol internacional
E a gente não falava de Manchester City, era um saco de pancada. Tottenham era um saco de pancada lá na Inglaterra. Chelsea, até entrar o dinheiro que veio do petróleo russo e árabe, eles não eram nada. Hoje dominam o cenário. No Brasil, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo acabou de ser campeão, né? Mais uma vez, Libertadores, brasileiro. Divulgou o investimento de R$1 bilhão para 2026. Quem que para esse Flamengo? Quem que para esse Palmeiras? Né? É difícil, né? Eles dominam o cenário com gestões profissionais e dinheiro bem investido. Os resultados estão aí, né? Olha só o Cristiano Ronaldo aí indo lá ganhando prêmio em cima de prêmio lá e muita grana lá nos Emirados Árabes, né? Tá triste. A cara do Cristiano é triste, né? E o que isso quer dizer, né? Já com o nosso craque aqui, né? Que capital... E o Pedro é santista, tá? Ele usou essa imagem aqui do nosso craque para mostrar que até o nosso melhor jogador, goste você do Neymar ou não, está em boa fase ou não, mas na minha opinião não existe melhor jogador no Brasil atualmente que possa ser tecnicamente melhor que o Neymar. Se ele está em boa fase, se ele está fisicamente bem, é outra história. Mas que ele é o melhor, eu não tenho dúvida. Então, no outro lado da moeda está o Manchester United, que era o dominante na Inglaterra e hoje passa vergonha. Como exemplo, na Inglaterra, Boca Juniors na Argentina, São Paulo, eu sou São Paulino, uma tragédia, faz 17 anos que não ganha nada, ganhou uma Copa do Brasil aí, mas uns dias atrás aí tomou de 6-0 do Fluminense, uma vergonha. O Santos brigando para não cair, né, voltando da segunda divisão, Corinthians, Internacional, Grêmio, Vasco em recuperação judicial, mostram que responsabilidade financeira, tomada de investimento mal pensado e mal executado e gestão ultrapassada pode levar grandes histórias para o rebaixamento, vergonha e anos, décadas de resultados ruins, beirando a falência. Então, olha, do futebol ao campo, do calçado ao posto de gasolina, da padaria ao supermercado, todas as atividades devem ser geridas com bons planos de negócio, com conhecimento, sendo geridas de forma profissional. E o agronegócio, cada vez mais, precisa ser gerido como uma empresa. Então, você já entendeu tudo. E eu quero trazer para você agora, convido você a ficar até o final, porque você já viu o contexto. Como que a gente muda o mindset, a mentalidade? É através de dados. O que a gente faz aqui é trazer os dados para você. Né? O que está acontecendo? Né? Por que isso está acontecendo? Por que está todo mundo falando sobre isso? Porque é real. Não existe fake news, não existe nada disso. É verdade. Né? É verdade. Nós fizemos um vídeo lá da renegociação do ATR de cana, a briga entre as usinas e os produtores, a dificuldade, será que o produtor de milho deve entrar nessa de fornecer para a indústria? Então, o boi, comprei boi aqui, falando que 50% das fazendas vão ser fechadas, né, Pedro? No pequeno produtor rural de gado, né, o marreteiro de gado, aquele pequeno tropeiro lá que levou o Brasil a ser quem é hoje, abriu esse Brasil com o gado. Será que ele vai ter espaço? Então, tudo isso está sendo estudado, está sendo falado, não é à toa. Tem muita gente boa em cima disso. A Embrapa está falando disso, o CPEA, a USP, lá da Exalc fala sobre isso, portais sérios, canal rural, todo mundo está falando. Então, o que o produtor rural tradicional ele faz na grande maioria das vezes? Ele reage à crise. O que eu faço agora que deu problema, né? Vai ao banco na base do desespero, assina o que colocam na frente dele. Estou falando alguma mentira aqui? É isso. Não sabe exatamente o custo de produção. Ele fala, ano passado a soja vendeu a 130, com 130 eu tenho lucro. Mas ele não tem a conta. Não sabe se vai dar lucro, não vai dar. Só no fim, na hora que apura tudo, pega lá o que entrou e saiu do caixa e vê se está no azul e está no vermelho. Descobre se teve lucro só no fim da safra, né? Diferentemente do empresário rural que trata a fazenda como uma empresa, usa números para decidir se renegocia, se vende um ativo, se troca de cultura, que às vezes é melhor vender um carro, uma caminhonete, um pedaço de terra e resolver e ficar no azul e começar de novo de uma forma mais organizada, compara linhas de crédito, fontes, prazos e garantias, tem assessoria jurídica, né? Tem um advogado que entende de agro do lado para trocar uma ideia, né? Não custa tão caro assim. Uma consulta no estado de São Paulo custa R$500, né? Vai lá trocar uma ideia. Eu quero que você me acompanhe nisso. Enfim, de repente só uma troca de ideia, uma consulta com um advogado vai abrir a sua mente e depois, a hora que se estruturar, pode ter uma consultoria mensal para te ajudar, um contábil de confiança, uma gestão do seu lado, né? Preparando a sua família. Pode ver, todos os grupos familiares que se estruturaram mandam seus filhos estudar gestão, administração, né?
Tem aí, eu estudo lá na Harvard, eu tenho grandes amigos aqui que são de grupos familiares do agro, que os filhos estão tudo estudando gestão lá para gerir as empresas de forma profissional. Não tem mais como escapar disso, né? Projeta o fluxo de caixa da fazenda antes de assinar qualquer contrato. Como é que eu pago isso? Como é que eu vou pagar isso aqui? Antes de eu pegar o dinheiro, como é que eu pago, né? E é importante ressaltar, não é só sobre o tamanho do produtor, é sobre a mentalidade mesmo, como a gente está dizendo, né? Tem pequeno produtor com mentalidade de empresário e grande produtor com gestão de caderneta e improviso, né? Isso aqui, de fato, não pode acontecer mais. Eu faço esse chamado. Vamos mudar a mentalidade, a forma de pensar. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 já ficou para trás. Nós já estamos indo para a segunda metade da década de 2025. A era da IA, dos dados, né, da gestão compartilhada de dados. Tudo isso não volta mais, meu amigo, minha amiga. Não volta, precisa aprender. Precisa aprender. E eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Nosso time vai ajudar, o Pedro vai ajudar, Pedro Rocha vai ajudar, Dr. Lucas, doutora Rose, Dr. Pedro Tamacia, toda a nossa equipe, todos os nossos parceiros aí, Brasil afora, vão te ajudar a ser o empresário do futuro. Então, os 5 pontos essenciais. Vamos lá, vamos ver como é que você pensa como empresário. Vamos começar agora a mudar essa mentalidade sua de produtor para empresário. Ou se você não é produtor e trabalha com produtor, você pode ajudar e mudar a sua mentalidade também de como falar com ele, né? Os 5 pontos da matéria do Agro Estadão que estão lá, eu vou te falar como se proteger nas finanças e a adaptação que eu fiz isso daquela matéria para aquilo que eu acredito e já coloquei no nosso método que está pronto e vai ser lançado agora, né? Tudo que vivi na prática, atendendo produtor, usina, fazenda, cooperativa, eu coloquei tudo isso no liquidificador, bati e saí com o método pronto. Como que eu fiz com os meus clientes produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica, que atuam nessa área, como eu fiz eles melhorarem a sua gestão e terem melhores resultados? Como é que eu faço para isso chegar a mais pessoas? Foi isso que eu fiz. Dentro do nosso programa, que eu chamei de método Roma, Rocha Maso. Então, quem tem boca vai a Roma. Se você tem boca, você vem até nós para o método Roma. Nós vamos muito além desses 5 pontos, com ferramentas e rotinas para te transformar no empresário e na empresária rural do presente e do futuro. Então eu vou te traduzir o que realmente importa no seu dia a dia e conectar com o que a gente faz dentro do método. Estou te dando aqui um teaser, né? Estou te dando aqui uma amostra grátis de como a gente faz para não cair naquilo que a gente falou no parte 1, no parte 2 e ficar refém das situações, né? Nem toda renegociação vale a pena. Ponto 1. Renegociar não é automaticamente uma coisa boa. Tem produtor saindo de um contrato ruim para um contrato impagável, né? Pega uma dívida que já está pesada, estica por 8 a 10 anos e uma taxa que no fim das contas faz a dívida quase dobrar ou triplicar. O que o empresário rural faz ao invés de fazer isso? Pega todas as dívidas, coloca na mesa, valor, taxa, prazo, garantia, planifica isso, dá uma olhada. Simula cenários de preço, produção e clima. Como é que vai ser? Qual é a chance disso dar certo? Como é que eu faço com isso? E só então decide se ele vai alongar, se ele consegue liquidar alguma coisa, mesmo que ele tenha que vender um ativo para zerar, e ele traz isso para uma realidade palpável, plausível e pagável no fim do dia, tá? Então esse é o primeiro passo, né? E aí, eu, lendo esse estudo da Embrapa, eu achei interessante trazer isso aqui, né? Perfil do produtor rural e capacitação profissional na agricultura, né? Eles fizeram um estudo de toda a cadeia, de como pensa o produtor, como pensam as empresas, cooperativas e tudo mais, né? Esse estudo também está aí na nossa fonte, se você quiser ver. Necessidade de treinamento e capacitação da força de trabalho e dos responsáveis nos estabelecimentos rurais. As maiores necessidades de treinamento são em administração rural. Cerca de 30% dos estabelecimentos amostrados, média da amostra, os responsáveis declaram que têm necessidade de treinamento em administração rural. Profissionais do agro do futuro, a importância da capacitação. Agronegócio, como superar os desafios do setor. Entre obstáculos enfrentados, se destaca principalmente exercer uma gestão de custos e assertividade na elaboração de preços, considerando que se trata de um mercado dinâmico. Além desses aspectos, o agro também lida com outros desafios, desde o controle da cadeia produtiva, melhoramento do desempenho operacional, gestão de gás, mão de obra, recursos produtivos, transportes e até, em alguns casos, resistência cultural. Não é o Bruno Maso que está falando, não é a Rocha Maso que está falando, é a Embrapa que está falando.
Vamos seguir o que esse pessoal está falando, Pedro? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que levar para o produtor os estudos que estão aí. Deixa de falar não. Abre a mente, deixa entrar essa nova realidade, essa nova forma de perceber. Que, de repente, gastando 20, 40 minutos do seu dia, em um período de 2 meses, você entra no nosso programa de transformação e sai lá na ponta um empresário pronto para o futuro, para aplicar no dia a dia ali o que a gente vai ensinar. Não precisa chegar até o final. Cada aula que você vê, você vai aplicar no outro dia. E com isso você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, dentro do nosso método, esse é o módulo de diagnóstico, radiografia de dívidas. Te ensinamos a diagnosticar como o médico faz a doença que ataca as finanças da fazenda. Faz uma radiografia do esqueleto financeiro da tua empresa rural antes de mexer em qualquer contrato. O que o médico faz quando ele te consulta? Ele faz uma consulta, de repente você está com dor, mas ele não sabe exatamente o que você tem. Então ele te dá um remédio para dor, de repente um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico, alguma coisa, e vai te pedir um monte de exame. E aí você volta lá para ele fazer o diagnóstico, né? E aí você precisa saber em qual regra você se encaixa. A partir daí, fez o diagnóstico, você vai sair com uma MP de renegociação, um programa especial do governo, uma nova linha de banco, nem tudo se encaixa. Então é que nem o médico, fala, olha, eu tenho esse tratamento para você, mas de repente o tratamento é mais pesado que a doença. Nós precisamos achar um jeito de você melhorar. Olha, às vezes você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício físico, você precisa dormir melhor, precisa se alimentar melhor. Às vezes não é só o remédio, né, Pedro? É a forma de gerir o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. E qual é o organismo que você está gerindo? O seu negócio, a sua fazenda, a sua atividade, que é rural, mas ela é uma empresa. Então tem critério de município, perda de produtividade, tipo de cultura, limite por CPF, para você ir lá pegar um recurso aqui, de repente, o que o produtor age fazendo o quê? Ele vai no banco, sem saber muito, ele ouviu falar no bar, ouviu falar com um amigo, ele leu uma notícia, ele viu num grupo de WhatsApp, num Telegram, na rádio, olha, o banco tem lá, o governo tem uma linha lá, ele vai lá, perde tempo, deixa de cuidar do seu negócio, cria uma expectativa, na hora de ver ele descobre que não tem direito àquela linha. E aí ele fica frustrado, xinga o governo, mas ele não tinha a informação necessária. Agora, o empresário faz diferente, ele estuda a regra. Ah, tem isso? Como é que é isso? Vamos ver. Tem alguém do seu lado que estudou por ele, ó, filho, filha, gestor, faz isso para mim aqui, né? Advogado, como é que faz isso aqui? Contabilista, como é que faz, né? Busca essa informação, né? Chega na agência sabendo se tem enquadramento ou não, já sabe. De repente o gerente fala, não, tem sim, eu sei que tem, eu já me orientei, tem sim. E se não tem, já vai com o plano B na manga. Olha, tá bom, não me enquadro aqui, mas eu sei que tem isso, eu preciso fazer isso. Isso é um empresário, ele tem o plano A, o plano B, o plano C, ele vai jogar o jogo diferente, não é verdade? Então, o que acontece aqui, né? No meu método, no nosso método aqui, isso entra no eixo estratégia da regra de crédito e execução do plano de negócio, plano de ação e orçamento. Nós vamos te ensinar a fazer um plano de negócio, um plano de ação e um orçamento, em que a gente separa o que é crédito oficial, o que é recurso livre, o que é mercado de capitais, quais são as portas reais para a situação da sua fazenda, tá? Isso é muito, muito importante e é essencial. E no ponto 3, não dar patrimônio essencial como garantia sem fluxo de caixa. Cuidado que você pode ficar sem o seu patrimônio, sem o seu trator, sem sua máquina, sem a sua fazenda, sem a sua casa, perder tudo porque não fez a coisa adequada. Cuidado extremo com garantia. Muita renegociação e muito crédito rural estão amarrando casa de família, sede de fazenda, maquinário essencial e até imóvel urbano, né? Outros imóveis que não estejam relacionados com a sua atividade. Eu já vi e estou enfrentando um caso onde a família deu a casa de morada de hipoteca para o banco para poder pegar dinheiro e pagar problema de safra passada. Agora ele está com problema na fazenda, está com problema na casa, pode perder, né? Sem fluxo de caixa, sem projeção, isso é receita pronta para execução, leilão e destruição do patrimônio construído por décadas. Acabei de dizer que estou enfrentando mais de uma situação dessa no escritório. Já o empresário rural, ele entende o risco real de perder aquele bem, ele pensa 2 vezes em dar essa garantia. Ele lê ou manda ler as cláusulas de vencimento antecipado, execução e juro de mora, ele vai lá no advogado e fala, me explica aí o que eu estou contratando.
E se a garantia for desproporcional, ele negocia ou recusa. Não, por que eu vou dar tanta garantia para um negócio desse tamanho? Mas eu tenho a minha produção aqui, por que eu tenho que dar meu imóvel? Então ele vai lá e vai com argumento para poder convencer com quem ele está negociando de que ele tem capacidade de pagar e ele não precisa hipotecar todo o seu patrimônio para fazer frente a isso. E aqui entra muito forte a parte jurídica do trabalho, né? Revisão de contratos, identificação de cláusulas abusivas, proposição de alternativas de garantia mais equilibradas e, quando necessário, dizer não para operações que parecem a solução, mas são, na verdade, uma armadilha. Quem sabe fazer isso é advogado. Então você, produtor, produtora rural, precisa olhar o advogado de outra forma. Só escolhe o advogado certo. Busca saber quem ele é, qual é a reputação que ele tem na praça, como é que ele age. Pergunta lá, vê o que ele faz, vê a reputação. Não sai contratando qualquer um só porque é seu amigo de boteco. Vejo muito, eu peguei lá o advogado de boteco lá que sabe fazer malemar, ou execução de alimentos, né? Ação de alimentos. Malemar fazer um divórcio, aí ele pega um contrato de 10 milhões de reais de um amigo produtor rural e vai lá discutir na justiça e acaba com a vida do cara. E aí a conversa de boteco fica muito cara, toma cuidado com isso. Ponto 4, escolher a fonte certa de crédito. Isso é muito importante. Não existe só um tipo de dinheiro, como você viu, né, na parte 1 e parte 2, e tem as linhas oficiais, o Pronamp, Pronaf, etc., crédito rural bancário com recurso livre, operações com cooperativas, mercado de capitais, barter com trades e agroindústria. Na outra ponta, o investidor está recebendo CDI mais 3, mais 4, mais 5, IPCA mais 7, mais 8. Se o investidor está feliz com esse rendimento, é porque alguém está pagando a conta e você já sabe quem paga é você. O que o empresário rural faz? Compara a taxa de juro, ele pega uma série de opções. Prazo, juro, como que capitaliza esse juro, como que eu amortizo a dívida. Compara o indexador, CDI, IPCA, fixo, olha o prazo e avalia os riscos embutidos em cada operação, né? Então, olha como isso é importante, né? Pode passar aí, Pedro, por favor. Por isso, no nosso método, a gente constrói um mapa de fonte de crédito para responder o que faz sentido usar, o que faz sentido evitar e como combinar banco, cooperativa, mercado e barter sem se arrebentar. Como que você vai fazer isso? A gente ensina também, tá? E o ponto 5, planejamento e prazo, dívida como ferramenta e não como muleta, né? Quando você toma crédito só para apagar incêndio, você está sempre atrasado, sendo reativo, sempre aceitando as piores condições, porque é pegar ou largar. O empresário rural planeja a safra com antecedência, projeta custo, receita e fluxo de caixa de forma adequada, decide quanto vai financiar em qual linha e por quanto tempo e define meta de amortização antecipada nos anos bons. Quando dá dinheiro, ele traz os contratos e já renegocia, de repente ele paga uma parte disso e guarda, faz um colchão para os dias difíceis. Então, dentro do nosso método, esse é o eixo planejamento financeiro da safra. A gente ensina a montar o plano de negócio, como eu falei, o plano de ação e o orçamento, executar o fluxo de caixa realista, encaixar as dívidas dentro desse fluxo, transformar a dívida numa ferramenta de expansão e não numa sentença de morte. E também a não confundir dinheiro da atividade com dinheiro da pessoa física, aquele que você usa para o dia a dia. Como fazer essa separação. Isso faz com que você passe a fazer uma gestão técnica da dívida, profissionalize a forma de se relacionar com bancos e mercado financeiro e se prepare para as próximas crises, não só para sobreviver à atual. Entendeu o que a gente pode fazer por você e o que é necessário que você faça? Não tem como escapar disso. Você vai precisar fazer isso se quiser ficar no mercado. Então vamos cruzar esses dados, Banco do Brasil, mercado e produtor referencial. E por que tudo isso importa tanto agora? Porque o Banco do Brasil, as cooperativas e o mercado financeiro estão vendo a inadimplência subir, ajustando modelos de risco, aumentando a exigência de garantias, revendo regulamentos internos e critérios de crédito e vão ser cada vez mais seletivos. E quem você acha que vai ser o cliente preferencial? O produtor que chega com uma caderneta e fala preciso de dinheiro porque quebrou a safra, ou o empresário rural que chega com o histórico da produção, fluxo de caixa projetado, número de custos por hectare e um plano sólido de uso daquele crédito? Quem você acha que vai tomar o recurso? Quem você acha que vai ser financiado daqui para frente? O sistema não vai ficar mais bonzinho. Quem precisa ficar mais forte é você. Ou você fica mais forte ou o sistema vai te engolir, vai passar como um trator. Então, por fim, o método Roma do
produtor rural ou empresário rural, é para você que quer dar o próximo passo. E se tudo que eu falei aqui faz sentido, então você é exatamente o tipo de produtora que eu quero ajudar. Nós estruturamos um programa chamado Cultura à Prova de Risco, a transformação do produtor rural em empresário rural. Aqui os pontos que eu já falei que a gente faz, né? Não vou repassar isso para não tomar o seu tempo, que é precioso. E a gente tem tudo isso aqui. Se você quiser saber mais, basta vir falar com a gente e acompanhar, entrar na nossa comunidade. Importante mesmo é você ir lá e entrar na nossa comunidade, né, Pedro? Clica aqui, ó. Vai ter a descrição do vídeo e tem o link da comunidade. Isso. Eu vou dar um recado aqui pro Pedro passar para você. É isso aí, pessoal. Se vocês se interessaram pelo produto, né? Pelo que a gente vem fazendo e quiser acompanhar tudo em tempo real, a gente tem a nossa comunidade. Você clica aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ter o link ali do WhatsApp da comunidade. É só entrar, que lá a gente dá os avisos, beleza? É de graça. Voltei. Perdão, uma falhazinha, mas vai assim mesmo, não quero que edita, tá? É isso, é só entrar na nossa comunidade. Eu quero dar um recado importante, né? Esse conteúdo educacional não substitui a análise individual de sua situação financeira e jurídica. E cada fazenda tem sua história, o seu nível de risco e a sua capacidade de pagamento. É individual, é um diagnóstico individual. Cada indivíduo é um, cada programa é um, cada fazenda é um, cada risco é individual. É que nem a questão que eu trouxe do médico, que eu gosto muito de comparar o trabalho do médico com o advogado. O médico pega uma dor do corpo físico, pede exame e trata. Nós, advogados, pegamos uma dor do campo do dinheiro, da liberdade, pede a documentação e trata. Então, a gente faz a mesma coisa, diagnostica e aplica a melhor solução. Então, é necessário cada um de vocês entender de fato onde estou, para onde vou, né? Então, nós estamos aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo dividido em 2 partes, porque faz contexto com tudo, tá bom? Então, se inscreve aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha, o seu like, comenta o vídeo, vê o que você achou, deixa aqui o seu comentário, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos, compartilha o vídeo com alguém, salva o vídeo, dá uma hypada nele, entra lá na comunidade, como o Pedro já falou, e vem com a gente, porque aqui na Rocha Mas você não caminha sozinho e você já sabe disso, beleza? Espero que você tenha gostado, te vejo na próxima, até logo, um abraço, fique com Deus.